Bem-vindo ao canal Escatológico. Eu estava lendo uma reportagem aqui na internet a respeito do vulcão Krakatoa. Eu conheci esse vulcão quando eu era menino, assistindo ao seriado O do Tempo. Então, nesse seriado, dois cientistas americanos, eles se perdem nos infinitos corredores do tempo. Two American scientists are lost in the swirling maze of past and future ages. E justamente o primeiro episódio estão no ano de 1968, 69 mais ou menos. Então eles são lançados para o ano de 1883 na ilha de Krakatoa, exatamente quando a maior erupção do mundo estava prestes a acontecer e o vulcão estava prestes a explodir. Krakatoa, o inferno de Java, a erupção há 137 anos que foi sentida, eles colocam aqui, no planeta inteiro. A reportagem então afirma que em 1883 o mundo presenciou um evento natural tão bombástico e violento que pôde ser notado de alguma forma por praticamente todos os habitantes do planeta. A erupção do vulcão Krakatoa na Indonésia lançou detritos a até 100 km de altura. 100 km de altura. Causou mega tsunamis que mataram milhares de pessoas e foram percebidos até no Canal da Mancha. O fenômeno alterou o clima do planeta, mexeu com a luz, com o ar e até com as cores do crepúsculo em vários cantos da Terra. Além disso, teve grande, talvez pouco conhecido, impacto no mundo das artes, das comunicações e da ciência. Bom, o vulcão está aqui, ó, na Indonésia, tá? Esse vulcão se encontra aqui, na Indonésia. Então diz que ele explodiu e essa explosão foi sentida no mundo inteiro. Então o sujeito que estava aqui, ó, do outro lado, tá? Aqui, ó. Vamos colocar o vulcão aqui. Tá aqui, ele fica aqui. O sujeito que está aqui, ó, do outro lado, ele sentiu a onda de choque. Ele sentiu a onda de choque num globo. Como isso, meu amigo? Então vejam só que até mesmo, certo? As narrativas que esses debiloides, desses globalistas, esses boloides inventam, vai contra aquilo que eles acreditam. Como é possível? Explodiu aqui. E vejam só, o tamanho, tá? Porque eles dizem, né, a Terra gigantesca, né? Então, esse vulcãozinho aqui é como se fosse uma pequena espinha, uma espinhazinha, tá? Na superfície desse globo aqui. Então essa explosão aqui, ó, é uma explosão que a Terra está girando, tá? Tá girando. Aí explode um negócio aqui, com ela girando, tá? Não tá parada. Ela tá girando a 1.666 km por hora, e aí tem a explosão. E aí essa onda de choque, tá? Com a Terra girando, ela atinge, é sentida no mundo inteiro. Até o cara que está aqui do outro lado vai sentir. Isso não faz nenhum sentido, tá? É uma grande palhaçada, certo? No planeta inteiro. Aí eu estava pesquisando e então cheguei aqui justamente, fui pesquisar outra explosão, tá? Essa bem mais recente, que foi a explosão em Beirute. E diz assim, a explosão em Beirute e a física das ondas de choque. Qual a física das ondas de choque? Então, aqui está explicando o seguinte. Entenda o fenômeno das ondas de choque que chamaram muita atenção na recente explosão em Beirute.
É um artigo aí de 11 de agosto de 2020, tá? Então está aqui, vocês podem ver a explosão. Vejam como ocorre essa onda de choque, observem. Houve a explosão lá, os explosivos que estavam estocados, né? Eles foram detonados de alguma forma. E vejam só aqui a fotografia dessa onda de choque, né? Vejam como ela se espalha aqui, ó. Certo? A onda de choque vai se espalhando em um plano, tá? Você admitir que um evento do Krakatoa, a explosão do Krakatoa, que ocorreu em um lado aqui de uma bola, de um globo terrestre, atingiu o outro lado, a onda de choque atingiu o outro lado, sendo que esse globo ele gira, tá? Ele não está imóvel. Isso é coisa de abestado. Tá? Vamos provar aqui por quê. Primeira lógica, não é? Aí ele diz aqui: aconteceu a trágica explosão no porto de Beirute. Uma explosão que causou um estrago extenso na cidade libanesa, deixando os cidadãos em choque. O problema aconteceu quando toneladas de nitrato de amônio entraram em ignição e explodiram, desencadeando ondas de choque pela cidade. Dito isto, vamos entender o que são as ondas de choque e onde o fenômeno está presente. Aí ele vai falar aqui a respeito das ondas de choque. Uma explosão é capaz de desencadear um fenômeno ondulatório chamado onda de choque. Esse tipo de onda é um distúrbio de propagação onde elementos como pressão, velocidade, etc., variam de forma brusca. A formação desse fenômeno se dá no momento em que os pulsos de pressão se movem com uma velocidade maior que a do som, no meio em que os pulsos acontecem. Existem outros exemplos de ondas de choque, como trovões, aviões sônicos, disparos de rifle, etc. Na explosão do porto, houve uma grande liberação de energia e temperatura, causadas pela quantidade de nitrato de amônio armazenados. Nesse caso, houve uma detonação, pois a energia liberada foi propagada em onda de choque, causando uma destruição muito grande na cidade, tendo alcançado um raio de 10 quilômetros do ponto de ignição. Um raio, tá? Um raio. Certo? E calcula-se sempre o raio, é o raio de um círculo, né? Então vocês podem ver aí a fotografia depois da explosão, não é? Então, pesquisando a respeito desse fenômeno de ondas de choque, cheguei à seguinte conclusão: contribui muito para o entendimento das explosões obter informações relativas ao estudo da propagação da onda de choque gerada por uma explosão através do ar. Sabe-se que o ar é um fluido e que este possui uma massa específica, sendo deslocado por causa da velocidade de uma onda gerada em decorrência de uma explosão. Imaginem aqui a explosão do Krakatoa, tá? O deslocamento dessa explosão, que eles dizem que foi sentida em todo o planeta, tá? A reflexão da onda de choque é uniforme no ambiente, desde o centro da explosão até as regiões periféricas, menos atingidas pelo impacto que diminui à medida que se espalha. Estou certo ou estou errado? Não é isso que nós observamos, certo? A magnitude de uma explosão é estabelecida de acordo com o total de energia liberada, comumente expressa em joules. Para quem não sabe, o joule é a unidade de trabalho de energia ou de quantidade de calor. Se você for pesquisar em textos da área, você vai entender que no estudo das explosões é de fundamental importância o conhecimento do meio de propagação. Uma avaliação mais precisa deste fenômeno se dá a partir do conhecimento de uma série de fatores e propriedades relativas ao meio em que a energia se propaga. Por exemplo, explosões subaquáticas desencadeiam bolhas que se deslocam pelo fluido, enquanto nas a céu aberto, a dispersão da massa gasosa tende a originar ondas de choque.
No estudo das explosões a céu aberto, deve-se levar em consideração as propriedades físico-químicas do ar, que é tomado como um gás ideal. Os primeiros instantes após a detonação de um explosivo a céu aberto são caracterizados por um incremento brusco na temperatura e na pressão na região próxima ao ponto da explosão. A energia liberada pela explosão passa a se propagar pelo ar, radialmente em todas as direções, a partir do epicentro, na forma de calor e pela onda de choque gerada. Durante a propagação da onda de choque pelo ar, parcelas de energia vão sendo perdidas ao longo da distância percorrida. Este fenômeno pode ser mensurado pela redução expressiva das pressões com o incremento da distância. Então vocês podem ver que admitir que uma explosão que ocorreu com Krakatoa em 1883 pudesse ser sentida no mundo inteiro, isto seria impossível nesse formato globular, tá? Porque as ondas de choque elas se propagam a partir de um epicentro, como diz aqui, e vai percorrendo uma distância, certo? Radial em todas as direções a partir desse epicentro. E isto só é possível no mundo neste formato. E outra coisa, em um mundo imóvel, tá? Aí sim, explodiu aqui, certo? E aí a onda de choque ela se espalha a partir do epicentro e há uma reflexão, né? A onda ela vai se refletindo. Então, com certeza, outros fenômenos atmosféricos que nós vamos observar aqui é justamente isso, que houve alguma mudança no dia, porque aí houve realmente o reflexo também nas ondas dos mares, um reflexo na atmosfera, certo? Tudo isso é impossível nisso aqui, totalmente impossível. Uma coisa que vocês podem observar nos estudos aqui, não sou mestre, não sou doutor nem professor nessa matéria, mas você pode estudar e entender, raciocinar. Simplesmente você precisa raciocinar, certo? Aqui, ó, nós podemos observar aqui que os esquemas descritivos das ondas de choque, isso aqui foi feito em um trabalho profissional, tá? E eu peguei e eu vou mostrar para vocês que os esquemas descritivos das ondas de choque formadas por uma explosão tomam em consideração a sua propagação em uma superfície plana. Não é interessante isso? Uma vez que o comportamento dessas ondas e o seu alcance só são possíveis de se propagarem uniformemente em superfícies planas, pois a propagação das ondas ocorre a partir do centro para as bordas, como nós vimos aí. Está aqui, ó. Vejam só aí. Vejam só esse esquema aqui. Olha o esquema. Tem alguma curva aí? Vocês estão vendo aí? Está levando em consideração alguma curvatura? É do Sol? Está levando isso em consideração? Não está, meu amigo. Vamos ver aqui outro. Outro esquema aqui. Esquema da propagação de uma onda de choque devido a uma explosão acima do nível do solo. Olha o solo aqui. O nível do solo, tá? Olha o solo aqui. Ó, para você que é bloboloide, abestalhado, aqui, ó. Colocar a régua aqui para você ver. Olha o nível do solo aqui. O solo não tem curvatura, tá? Portanto, tanto a mecânica quanto os efeitos das ondas de choque ocorrem em superfícies planas no mundo no qual vivemos. Vou repetir. Portanto, tanto a mecânica quanto os efeitos das ondas de choque
ocorre em superfícies planas no mundo no qual vivemos. Uma análise minuciosa do fenômeno mostra que a partir do momento que a onda de choque colide com uma superfície a uma determinada velocidade, o movimento das partículas no plano de contato. Quem está falando isso é o autor de um estudo, tá? De um estudo científico. Isso aqui eu não estou falando, isso aqui não tirei da minha cabeça, não. Tá? Ele está falando aí, no plano de contato, é abruptamente interrompido. No plano de contato. Tá? O solo é plano. As ondas se propagam em um plano. E elas também se propagam em um meio que está imóvel. Tá? A Terra não está girando. E se estivesse girando, como eles dizem, tá? Os efeitos da tal onda seriam totalmente diferentes das ondas de choque, de explosões de vulcões. Tá? As partículas que colidiram com a superfície têm uma velocidade relativa com relação àquelas ainda distantes. Esta velocidade relativa mantém sua magnitude quando essas mesmas partículas passam a se deslocar no sentido inverso ao qual incidiram. Aqui fala da velocidade das partículas. Eles nunca levam em conta velocidade do terreno. O terreno está imóvel, tá? Porque seria necessário, se houvesse esse movimento rotacional, né, terrestre, teriam então que incluir no cálculo justamente essa velocidade, tá? O choque refletido a partir daí passa a se mover a uma dada velocidade. As características entre o choque incidente e o refletido são diferentes, visto que o primeiro se movia sob as condições ambientes de pressão e temperatura. Já o segundo está em um meio cujo estes parâmetros foram alterados. Essas descrições também concordam com um elemento muito importante no estudo das ondas de choque. Elas se propagam em um meio que se encontra imóvel. Se a Terra girasse a velocidades astronômicas, aqui já é uma conclusão minha, tá? Esse parágrafo aqui já é uma conclusão minha. Então mesclei aqui as minhas conclusões com as conclusões do estudo, tá? Repetindo, essas descrições também concordam com um elemento muito importante no estudo das ondas de choque. Elas se propagam em um meio que se encontra imóvel. Se a Terra girasse a velocidades astronômicas, como eles afirmam, as ondas de choque, como as resultantes das explosões de vulcões, se dispersariam quase imediatamente, uma vez que, dependendo da velocidade da onda resultante de uma explosão e a velocidade do suposto planeta, estas velocidades se anulariam, diminuindo em muito o impacto de ondas de choque. No que diz respeito ao Krakatoa, que gerou um enorme tsunami, podemos dizer que a propagação das ondas marítimas de grande altura ocorreram em um plano imóvel e não estavam sujeitas a impactos outros derivados da rotação terrestre ou da gravidade. Tá? Aí tem outro esquema aqui, que é o seguinte: detonação de um dispositivo explosivo acima do nível do solo e as formas de propagação das ondas de choque. Observem aí, detonação de um dispositivo explosivo acima do nível do solo e as formas de propagação das ondas de choque. O solo aí é totalmente plano, reto. Você está vendo aí alguma curva boloide? E se brincar, dependendo do local onde é detonado, há um reflexo no próprio domo que cobre a Terra. Eles tentaram, né? Eles tentaram já explodir o domo. As ondas de choque, elas também se refletem na superfície do domo. Eles tentaram já explodir isso aqui. Eles tentaram explodir isso aqui, tá? Então eu vou colocar aqui para vocês. Vejam aqui também, ó. Interação de uma onda de choque com uma superfície para diferentes sentidos de propagação. A superfície plana aqui, ó. Então esses gráficos jamais eles utilizam. Outra coisa aqui. Outra aqui. Nesses gráficos jamais é utilizado, jamais é suposta uma curvatura. Tá? Isso aqui é uma invenção, gente.
Isso não existe só na sua mente depauperada, tá, por essa falsa ciência. Portanto, não faz nenhum sentido sentir aquilo que não tem sentido. Sentiu?